Nosso tema é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Respirando, porque é um tema bastante delicado. Então, vamos nos posicionarmos diante do altar do Deus Todo-Poderoso com uma oração. Então eu digo: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que nesse momento as nossas mentes estejam submissas, obediente e cativa ao poder do seu Santo Espírito, para que os nossos espíritos escutem a sua palavra e possa discerni-la em nome de Jesus Cristo. Vamos em frente? O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago escreve com precisão para que entendamos claro que as duas instruções são distintas. Porém, as duas se entrelaçam, unem-se em uma só declaração: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas, olha esse mais, essa justaposta é excelente para que se repita: mas resisti ao diabo. A palavra de Deus fala, e fala muito a respeito da ação do inimigo. E ao falar dele, é algo que não se pode descuidar. É preciso estar sempre atento, pois ele está sempre pronto para atacar e nunca se pode falar dele. Bem, o apóstolo Paulo diz no livro dos Coríntios que nós não devemos ignorar as astúcias e maquinações do maligno. Então devemos ter em mente o que é guerra. E essa guerra é com o inimigo e, além do mais, é constante. Ela é a batalha que a palavra descreve no livro de Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 18, pois nós precisamos entender a nossa responsabilidade de estar sempre ativo em travar a batalha, estar sempre na resistência espiritual e estar com o capacete da salvação, pois o texto diz que, em primeiro lugar, sujeitar-se a Deus para poder exercer a autoridade contra o inimigo. Sendo assim, é preciso estar em comunhão com Deus, e isso é nos colocarmos submissos à autoridade do Pai Celestial, pois só pode exercer autoridade contra o inimigo quem está submisso à autoridade de Deus. Quando se fala de resistência ao inimigo, não se dá para separar essa resistência contra ele em relação à sujeição a Deus. Até porque a maneira de resistir ao inimigo é através de uma atitude de submissão a Deus. Isto é, estar em comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O que está escrito em todo esse contexto é para advertência nossa de que o inimigo não perde tempo em querer nos sujeitar a ele. O propósito desse relato não é apenas para que tenhamos informações sobre a palavra de Deus, mas é o registro mais verídico do povo como Israel, e também foi escrita para que tivéssemos as informações históricas. Paulo escreve ao povo de Efésio e diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as potestades do maligno. Nós não vamos ter uma batalha literal e sangrenta contra o ser humano. Ele fala de uma guerra contra o reino espiritual das trevas. E é claro que quando diz que é contra as forças do império do maligno, são principados, são potestades nas regiões celestiais. No entanto, é por meio dessa luta escrita no
Antigo e Novo Testamento que temos um ensino do que são essas ilustrações e que nos dão a visão das batalhas espirituais. Então, são lições que se aplicam nas batalhas do mundo das trevas. São lutas das quais nós travamos no dia a dia de hoje. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ou colocou sozinho, Eva, até o presente momento, ainda não havia sido criada. Deus sente a necessidade do homem em ter alguém do mesmo gênero para conversar. Então o presenteia com uma companheira, além de responsabilizar para lavrar e proteger o jardim. Dessa forma, Adão estava em uma posição policial, porém Satanás, o adversário das nossas almas, iria usar de suas artimanhas para interromper o processo que Deus planejou. Deus, em sua soberania, com toda certeza, sabia que o inimigo viria contra os planos dele. Aqui está o ponto de partida para usarmos as armas espirituais, que hoje sabemos que temos a responsabilidade de exercermos a resistência contra o inimigo e devemos atuar com autoridade. Mas tem muitos crentes que não entendem o processo e crê que Deus é quem deveria ter atuado contra o inimigo para ele não nos ferir. Deus está na posição em dizer: eu quero que atuem. Vocês têm que resistir ao inimigo e ao seu exército satânico. Para isso, eu vos outorguei poder no nome de Jesus Cristo para atuarem. E está escrito no livro de Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui está. São chaves bíblicas que temos para atuarmos. Vamos a essa figura aqui, Senaqueribe, rei da Síria. Era uma pessoa, entretanto, é figurado na ação de Satanás neste contexto. Ele destruiu a vários impérios. Era um exército muito forte, pois vinha como rei da Síria e por muito pouco não se tornou o primeiro império, que foi a Babilônia. E em seguida, está escrito isso no livro de Crônicas, em 2 Crônicas, capítulos 29 ao 32. Aí encontramos o relato de uma batalha, uma guerra sendo travada. Ezequias e o seu exército, pelo que está escrito, está escrito, e sendo visto pelos olhos carnais, não tinha as condições para vencer ao exército do rei Senaqueribe, pois Ezequias não era mais forte e muito menos mais poderoso que Senaqueribe. Quando falamos de Satanás como inimigo, nós não podemos fazer frente a ele e a seu exército sem estarmos revestidos da armadura de Deus e da armadura espiritual. E essa armadura é a sujeição a Deus, que é o que nos faz ter autoridade. A palavra diz: aquele que está em nós é maior do que o que está neste mundo. Nós temos o auxílio dos céus e o apóstolo João diz em sua primeira carta que Deus é maior. Porém, mesmo assim, a responsabilidade de estar atento em relação à guerra contra o inimigo é nossa, porque a batalha é travada por um inimigo que é forte, é poderoso e para vencê-lo tem que estar em plena comunhão e intimidade com o Pai Celestial, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Pois está escrito na palavra que Senaqueribe tinha toda a possibilidade de ter se tornado o primeiro império da Babilônia. Ele era forte e tudo era mais favorável a ele do que aos babilônicos. Porém, o passo da derrota dele foi falar contra o nosso Deus. Os deuses da nações dele,
não puderam livrá-lo da ira do nosso Deus. Ele falou contra nosso Deus e falou contra os servos de Deus. Senaqueribe trazia todo um cenário de terror e intimidação, do qual nos faz ver o mesmo processo que o inimigo utiliza nos dias de hoje. Quando se fala de batalha contra ele, é o mesmo proceder do qual ele usa, que é a intimidação, as mentiras, e ainda usa argumentos como usou Senaqueribe em relação à pergunta aos israelitas: quem mandou abandonar os deuses pagãos para servir somente ao Deus de Ezequias? Olha, Senaqueribe usou a mesma estratégia que o inimigo usa nos dias de hoje. Olha que atrevimento! É algo assim tremendo. É lógico que Isaías não iria a campo aberto para lutar contra Senaqueribe, principalmente sem o capacete da salvação. E se atuasse dessa forma, seria a morte na certa. O rei Ezequias, junto com Isaías, eles levaram a causa em oração e entregaram a afronta do rei Senaqueribe no altar do Deus Altíssimo. Nossa, que maravilha! Ezequias também atuou de forma exemplar com os seus conselheiros e administradores. Eles se organizaram com o seu exército para organizar tudo o que deveria fazer para estruturar a nação em relação ao cerco que o inimigo pretendia atemorizá-los e destruí-los. Ezequias tomou atitudes que figuram claramente não só a resistência que termos em relação ao inimigo, mas paralelamente a uma atitude de sujeição da qual devemos ter, que é a de andar atentos e atuar no espírito de sujeição a Deus. Amém. Ezequias toma conselho com os seus conselheiros e com a equipe administrativa do seu reino em Judá e chegam ao entendimento de que era preciso desarmar o inimigo, fechar todas as fontes de água que corriam no meio da cidade. Essa foi uma estratégia fundamental, desarmar o inimigo. E todos entraram em pleno acordo, pois o argumento de Ezequias era que o rei da Síria, com os seus, veriam tantas águas que seria vitória para eles, já que iriam estabelecer um cerco e invalidar a nação de Judá dentro dos limites de Jerusalém. Ezequias não deixa as fontes de água do lado de fora da cidade, para não fortalecê-los e não alimentá-los durante o cerco. E todos os seus concordaram e atuaram no que foi preciso em relação às águas. Assim como na reparação do muro, né? E na construção do outro por fora do mesmo, que foi reparado. Também construíram torre para vigiar o inimigo e estarem protegidos dentro da fortaleza. Está escrito no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 3 e 4. Senaqueribe faz a muralha e isso é o cerco para intimidar e destruir o povo de Judá. Esse cerco, muitas das vezes, se tornava muito longo e levava meses ou até mesmo anos para minar as forças daquele a quem intimidados. E com esse proceder, Senaqueribe não deixava ninguém sair e nem entrar em Judá. Porém, temos uma atitude impressionante nesse relato. Vemos a análise espiritual de uma pessoa com princípios estabelecidos por Deus, o rei Ezequias, e com o apoio de Isaías, levam a situação a Deus. Também houve uma harmonia impressionante entre Ezequias e os seus ministros, que atuaram de uma forma unânime.
pois todos ficaram de pleno acordo para não dar poder ao inimigo e muito menos a ser intimidados, pois atuaram de forma preciosa, que aquele que queria destruir não encontrou lugar para tal. Pelo contrário, o que veio para derrotar é quem foi derrotado. Paulo escreveu sobre as obras da mentalidade carnal. Ao entrar no processo da desobediência, nós estamos fortalecendo ao inimigo em lugar de resistir a ele. Quem quer oferecer resistência, como Ezequias fez, tem que analisar a situação para poder tomar decisões. A primeira atitude é cortar todas as fontes de alimento que fortalecem o inimigo e resistir a ele, pois não é só o fato da guerra, é do que está escrito na palavra. Tem que tomar providência, vigiar e orar. A oração faz parte do processo e deve haver atitude da nossa parte. É preciso impedir a maquinação do inimigo. Tem que usar a autoridade que Jesus já nos outorgou e sujeitar-se a Deus, o qual é o que nos dá poder para a resistência contra as trevas e vencer ao maligno. Precisamos nos avaliar. É preciso passar um pente fino no nosso interior. O que em minha vida está sendo constituído em obra carnal e fortalecendo ao inimigo? O que em mim está dando espaço para os ataques dele contra a minha pessoa? Por que ele está tirando a autoridade que Jesus me deu para resisti-lo e exigir que saia da minha vida, da minha mente, do meu caminho? Por que não resisto aos seus ataques? Olha quantas perguntas para chegar a esse ponto. Esse é o primeiro princípio. Devemos nos analisar para enxergar os entornos e fechar as brechas que estamos dando a ele, isso é, ao inimigo, para que atue. É isso daí. Isso é algo muito sério. E tem que enxergar para poder atuar e exigir a saída dele para poder então alcançar a vitória. O rei Ezequias restaura tudo o que era preciso. Restaurou o muro e levantou mais outro muro de proteção em volta do muro, levantou torres e fez armas apropriadas para usar se caso fosse preciso. O que precisamos reconhecer quando falamos da disposição do desejo intrínseco de Satanás de nos destruir? Temos que enxergar que existe um muro de proteção de Deus para conosco e que devemos ter consciência de que estamos sob a proteção dele e estar firme no processo de vigilância para resistir ao inimigo. Deus fala a Satanás: você viu o meu servo Jó, homem íntegro e temente a Deus? Satanás responde: é claro, tudo o que ele tem e faz, você o abençoa. Cercaste com um muro de proteção em volta dele para ninguém tocá-lo. Com isso, ele está feliz e confortável lá dentro. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Porém, diz Satanás, diz a Deus, deixa-me tocar e acabar com o que é dele, e verás se ele continua a temer a tua pessoa. Meu Pai Celestial, esse inimigo é astucioso, ele passa do limite aos extremos. Ele enfrentou a causa. E Deus dá permissão ao inimigo tocar no que Jó tem. Porém diz, não tire a vida dele. Deus já mostrou ao inimigo que não houve mudança em Jó. Jó, um homem que continuou íntegro. O inimigo só pode tocar na pessoa ou no que a pessoa tem com a permissão de Deus.
Paulo nos orienta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Pedro 5,8 diz: resisti-lhe firme na fé. Vamos em frente. O maligno está procurando a quem travar para destruir. Ele não pode destruir a vida do escolhido do Senhor. Ele precisa achar uma oportunidade, o espaço para entrar, porque esse muro do lado de fora é inquebrável, é inviolável. Ele precisa encontrar brecha em quem? Em nós, para fazermos vir para fora. Ele busca a estratégia para fazer a pessoa sair da proteção do Pai. É isso que ele tenta fazer. E o que ele pretende é destruir. O muro de dentro é frágil, porém dentro ele não pode de forma alguma ou nenhuma entrar. Mas de dentro para fora nós podemos romper o muro. E se um de nós rompeu o muro, ele aproveita e destrói. Eclesiastes 10:8. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra, o morderá. Se ele encontra a brecha, entra para transformar o ambiente em desordem. Entretanto, a Bíblia diz que a responsabilidade é nossa de mantê-lo fora do muro. Isso é, fora do nosso espaço. Quando quebramos os princípios, nos deliberamos e damos espaço à ação dele em nossas vidas. Então fica claro que as figuras de linguagem dessa história falam do mesmo nível de batalhas, que é a constante guerra que enfrentamos. Jesus passou 40 dias no deserto, e depois dos 40 dias, ele enfrentou a Satanás e a guerra continua. O ministério de Jesus é definido da seguinte forma: Deus ungiu a Jesus de Nazaré e o revestiu com o poder do Espírito Santo, o qual andou por todos os lugares, curando os enfermos e libertando os oprimidos e cativos do império das trevas, porque Deus era com ele. 1 João, capítulo 3, verso 8. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do maligno. Analisando os ensinos de Jesus, ele fala várias vezes sobre a ação do maligno, sobre resistir. Falou que não adianta somente expulsar o demônio da vida de alguém e deixar a casa vazia e descuidada, porque o inimigo volta e traz consigo outros espíritos piores do que ele. E está escrito em Mateus 12, capítulo 12, versículo 43 a 45. O que nos dá a vitória é usarmos as armas espirituais. E para isso é preciso ter conhecimento da palavra, para podermos nos posicionar e atuar com a palavra, que é a arma espiritual, e está em plena sujeição ao Pai Celestial. Como esse processo de resistência começa? Primeiramente, devemos nos analisar para buscar o porquê de não estar recebendo as bênçãos. Mas se tem consciência de que está no contexto da obediência e mesmo assim não está sendo contemplado com as bênçãos celestiais, então clame ao Espírito Santo para que ele mostre onde está o impedimento, mostre o que estás fazendo e pensa que não está atuando errado. Ele a mostrará. Tampe as fontes de alimentos espirituais que alimentam o inimigo. Feche as brechas para que ele não tenha acesso, pois devemos estar no lugar de sujeição a Deus. Isso é, no lugar de onde nós nunca devemos sair. Jesus faz o bem e ele está desfazendo as obras do maligno, e nós devemos fazer a nossa parte. Mateus, capítulo 26, verso 41 diz: vigia e ora para que não entreis em tentação.
Jesus não diz só orar, só vigiar. Vamos associar uma palavra com a outra. Jesus une uma a outra, alertando para que não entremos em tentação. Em outras palavras, se proteger para não cair na armadilha do maligno. Você e eu nos antecipar, vigiar, isto é, estar atento, é perceber de onde vem o maligno. Porém, com oração e súplica. A oração do Pai Nosso diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vigiar. Vigilância é policiar a área na qual não domino, mas antecipar a qualquer possibilidade de estar vulnerável, pois devemos resistir contra as ciladas do maligno. A maioria não se dá conta de que vivemos em guerra e não vigiam, né? Por esse motivo, caem na armadilha do maligno. Nossa, é tremendo. Precisamos vigiar e orar. Esse processo é um conjunto. Vigiar e orar, sendo dessa forma, estaremos conectados com Deus e, ao mesmo tempo, no equilíbrio da resistência. Tiago escreve em sua carta: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Veja que tem uma justaposta nesse meio, que é: mas resisti ao inimigo. Paulo escreve em Efésios 6:10, do 10 ao 13, e diz: fortalecei-vos no Senhor. A nossa força vem de um relacionamento de intimidade com Deus. Efésios 6, verso 11, Paulo continua no alerta: resistivos de toda armadura. Revestivos, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, né? Contra as ciladas, as astúcias do inimigo. Paulo e Tiago são claros quando se referem às ciladas, às artimanhas, das malandragens e muitas outras coisas que são armadilha do inimigo, pois na realidade ele vem colocando medo e vem sorrateiramente e vai arredando a pessoa. Ele fica esperando uma forma para derrubar. E isso acontece o tempo todo. Essa é uma luta constante. O texto diz: Deus quer que fiquemos atentos para não cair. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantas vezes um amigo, até mesmo familiar, se levanta contra a nossa vida e nós entramos em aflição, em briga e coisas. Na realidade, não tem que discutir com ninguém, não tem que entrar em atrito com o ser humano, é se recolher e entrar no processo de autoridade para exigir que o inimigo saia. Jesus Cristo disse que pelo sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos libertou do império das trevas, os despojou publicamente em praça pública para nos resgatar para o seu império, para o seu reino. Então, nós temos todo um poder contra as forças do maligno, mas para isso devemos estarmos atentos, estarmos no espírito de oração. É constante oração, vigiar e orar. Orar e vigiar. É esse o processo para obtermos a vitória e não entrar em tentação. E quando ver que vai cair, Senhor, reveste-me da tua unção. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, reveste-me, sustenta-me, capacita-me.
ilumina os meus olhos para que eu possa ver com os olhos do Espírito e ter a resistência do Espírito Santo e ter a resistência que é necessária para atuar contra as trevas, em nome de Jesus. Amém?